meu amigo vascaíno, treinador de ponta, reforços de peso, clube milionário foram umas das promessas que a 777 Partners fez antes de adquirir 70% da SAF do Vasco. E tem muitas pessoas que dizem assim: poxa, Laureano, você torce contra, você pega pesado e só critica. A gente teve conhecimento da resposta da 777 Partners ao clube associativo pela falta de um time de acordo com as características das tradições do Vasco da Gama. A 777 explicou por que a situação está atrasada com relação a repasse aí de verbas provenientes aí do RCE e também aí com relação a empresários de atletas, parcelamentos de compra. A gente vai falar muito aqui sobre a questão de reforços com responsabilidade. É do Vascão, né? Agora um monte de jogador aí sendo falado. E a gente vai falar também aqui sobre a situação do clássico entre Vasco da Gama e Flamengo. Eu peço a você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, só um milagre para ajudar o Vasco da Gama. O Barbieri, no conceito de muitos conselheiros, praticamente caiu, e o Barbieri é questão de tempo. Jogo contra o Flamengo ou o Internacional vai cair e nomes já começam a ser especulados aí nos bastidores do Vasco da Gama. Ele vai contar com o retorno aí do Pumita e também do nosso Pedro Raul. Gabriel Dias, que recentemente foi operado, o lateral direito, também terá a possibilidade de ser relacionado. Mas fato é que o Barbieri está colocando o Carvajal como titular para esse jogo e puxando o Alex Teixeira aí para o meio-campo para fazer uma função de armador. O Vasco num 4-4-2, ou seja, Léo Jardim, Pumita Rodrigues, Manuel Capasso, Léo Pelé e Lucas Piton. No meio-campo, Jair, de primeiro volante, Galarza, Carvajal e Alex Teixeira. E lá no ataque, Gabriel Peck e Pedro Raul. Tá me preocupando. Se jogar desse jeito, o Flamengo vem aí empolgado, venceu a equipe do Fluminense ontem por 2-0. Se o Vasco jogar desse jeito, vai ter problema. Empate é muito ruim para o Vascão da Gama. Muito ruim mesmo, pessoal. E o seguinte, meus amigos, ainda sobre essa situação, o Vasco da Gama, se empatar, vai ficar aí pela terceira rodada consecutiva na zona do rebaixamento. E a 777 Partners deu uma resposta aí para o Vasco da Gama com relação aos atrasos de pagamento. E olha, gente, vocês vão ficar perplexos aí com essa notícia referente a atrasos de pagamento. Eles dizem aqui, segundo a matéria, que o fato do Vasco ter ficado pelo caminho na Copa do Brasil, né, de ter caído aí para o ABC, foi muito, muito impactante. Eles não estavam esperando isso. Tá aqui, ó.
Vasco eliminado pelo ABC. E eles dizem também que não esperavam, né, a queda brusca aí de receitas do Cruz-Maltino. Ou seja, o torcedor do Vasco colocou 8 milhões esse ano de bilheteria e tá lá, colocando sócio torcedor. Eles jogam a culpa na torcida do Vasco para poder dizer aí que efetivamente, né, não foi. Pronto, pessoal, a gente acabou caindo aqui para dizer que efetivamente não é o suficiente. Como assim, gente? Não é o suficiente. Torcedor do Vasco, o relacionamento da SAF Vasco como associativo já foi dos melhores, inclusive aí o presidente Jorge Salgado solicitou a antecipação aí de uma reunião. Situação entre eles lá está rachada e aqui no clube associativo muita pressão para que o contrato seja aberto e para as coisas serem cumpridas aí. Diante dessa situação que a gente está vivenciando aí, meus amigos, o Vasco precisa contratar. Essa que é a verdade. O Vasco precisa aí contratar e diante dessa situação, ontem a gente perde o melhor jogador que estava sendo especulado aí, que é o Gustavo Cojá. A gente toma conhecimento que o Vasco não tem interesse no Alan Ruiz e no Christian Cuenca. Então é o seguinte, cara, o Vasco está totalmente perdido. O Jorge Salgado ontem chegou a dizer que ele não tem certeza, ele falou na entrevista no Lance Net se vai chegar reforços ou não, e é assim que a gente está indo. É assim que o Vasco está trabalhando aí para trazer. Mas tem gente aí colocando por vídeo 5, 6 reforços no Vasco da Gama. E até agora, só Serginho. E vou dizer, o Serginho só não vai virar Lelê porque ninguém quer Serginho. Porque senão ia acontecer a mesma coisa do que aconteceu com o Lelê. Estava tudo acertado com o Vasco da Gama e ia parar lá no Fluminense. Bom, gente, a situação do Vasco é caótica nesse momento. E para salvar o Vasco dessa Série B, só a torcida e muita ajuda de Deus. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu.